relação agora à nossa terceira aula, e eu vou falar para vocês que vai ser quase impossível eu cumprir o que eu prometi com vocês com essa aula também, de terminar em torno de 40 a 45 minutos, tá? Que é um assunto que a gente usa bastante na prática, mas essa aula que eu preparei para vocês é uma aula bem, assim, eu tentei colocar pontos nessa aula que outras pessoas, né, outros professores, que eu já também assisti N aulas sobre isso, outros professores, na minha visão, eu senti falta, tá? Então ela ficou um pouquinho, né, vocês estão vendo 86 slides, né? Mas vamos lá então. Então a gente está na nossa terceira aula, né, do curso de Formação em Tecnologia de Aplicação. Hoje a aula é de pontas de pulverização. E é a nossa última aula antes da aplicação, que é o conhecimento. Então a gente vai conhecer, a gente vai tentar compreender tudo que diz respeito a pontas de pulverização, tá? Número, sigla, pressão, formação de gota, tudo isso a gente vai ver hoje. Então hoje a gente vai fechar essa parte do conhecimento. Então ela está lá como pontas de pulverização. Então a aula de hoje, ó, conhecimento, são essas 3 aulas. Na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre toxicologia. Então a gente já vai entrar no assunto cauda e vai ser setembro inteiro falando sobre cauda. Porque realmente é algo que pega pesado, sabe? E agora a grande questão, pico de pulverização ou ponta de pulverização? Eis a questão, né? É o tal do depende, minha gente, depende. Qual que seria a primeira e a principal diferença entre pico e ponta? Bom, a diferença básica é essa. O bico de pulverização, ele é o conjunto completo, onde tem a capa, a ponta, o anel de vedação, o elemento filtrante e, né, toda essa parte que encaixa aqui é a parte do bico de pulverização. A ponta é só essa pecinha aqui, tá? Então a gente tem todo esse conjunto como bico. E a gente tem ainda a parte da válvula de retenção, que, gente, sempre que a gente calibra um pulverizador, às vezes o pessoal arrocha, aperta bastante a capa e acaba danificando esse diafragma também. Cada máquina tem o seu diafragma, então aqui também a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas o bico de pulverização é todo o conjunto. A ponta de pulverização é só esse detalhezinho extremamente importante aqui que eu estou mostrando para vocês. Bom, para que serve então a ponta de pulverização? Ela serve basicamente para 4 fatores pré-determinados. Definir a forma de emissão, definir a vazão em litros por minuto, o diâmetro de gotas e proporcionar a uniformidade, que eu bato sempre nessa tecla e vou continuar batendo, tá? Então, sempre vai ter essa uniformidade aí na carinha de vocês no meu slide. Mas vamos começar falando sobre o filtro. Então aqui eu vou falar para vocês o seguinte, eu não vou falar na aula de hoje apenas da ponta. Eu vou aproveitar para falar do bico. Vou falar também, tá, a parte do filtro e da ponta. Léo, eu vou continuar dando a aula, no final eu faço respondo as perguntas como nas outras aulas, tá bom? Mas no final a gente conversa sobre. Bom, vamos falar sobre o filtro. Para que serve o filtro, minha gente? O filtro do pulverizador. Deixa eu organizar aqui. O filtro serve para proporcionar uniformidade nas aplicações, para a segurança do trabalhador, porque cada vez que entope uma ponta de pulverização, a pessoa tem que tomar todos os cuidados para ir lá e proporcionar essa troca, e proporcionar a durabilidade dessas pontas de pulverização. Então, os filtros servem para isso. Começando a falar, né, será que tem filtro só lá na ponta de pulverização, só lá no bico? Não, gente, a gente tem o filtro de reservatório, o filtro de sucção antes da bomba, e aí, em alguns pulverizadores, nós temos também os filtros de linha. Além disso, tem o filtro, que é a famosa peneirinha, né, o pessoal fala mais peneira, que está lá no bico do pulverizador. Então, falando brevemente desses outros filtros, a gente tem aqui o filtro do reservatório,
Então ele fica aqui, junto com a tampa, na parte superior. A gente tem o filtro de sucção. E olha, eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês, viu? Eu acredito que a Larissa também já deve ter passado por isso, que ela trabalha na mesma empresa que eu. Mas o filtro, ele é adaptado de acordo, né? O filtro de sucção, esse que fica entre o reservatório e a bomba, ele é adaptado, né, com as especificações técnicas de acordo com o modelo, de acordo com o fabricante. Então, o fabricante, ele recomenda o filtro que vai se encaixar perfeitamente naquele pulverizador. Da Jacto tem o filtro de sucção da Jacto, da John Deere e assim por diante. Esse aqui, no caso, é o da Jacto. Ele é responsável por atender as necessidades de vazão exigidas pelo pulverizador. Ele filtra os materiais sólidos antes de entrar na bomba. Então, com isso, ele vai proporcionar também que a bomba tenha um tempo de vida útil maior. Material, chapas de metal, placa de poliéster ou nylon, e cada material também tem a sua durabilidade, que a gente vai conversar mais pra frente. O filtro de sucção, ele evita o desgaste prematuro dos componentes, né? Redução no tempo de manutenção. Então, o que é importante, gente? Sempre que faz a limpeza do pulverizador, muitas pessoas colocam lá dentro do tanque do pulverizador o produto para fazer a limpeza e coloca na agitação e tudo mais. Mas a gente tem que também fazer, né, desmontar esse filtro e fazer a higienização dele. Tem que fazer a limpeza. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu essa semana aqui em Bonito, tá? Tava até atualizando com as fotos minhas aqui de Bonito, minhas e do Júlio que trabalha comigo. Então, consequentemente, né, ele vai melhorar o desempenho das peças do pulverizador. As impurezas, né, primeiras vão passar aqui e ficar retidas nesse filtro de sucção. Gente, olha isso aqui. Uma pergunta breve, agora eu quero ver ali no chat. Vocês têm ideia de que produto é esse que deixou o filtro de sucção nessas condições? O Luminol. O Luminol deixou o filtro nessas condições. O Leopoldo já matou a charada. Então a gente pegou essa situação e o que aconteceu nesse pulverizador? O produtor, a gente começou a atender ele nessa safra, né? Foi a primeira safra que a gente está atendendo. E ele falou pra mim, falou assim, olha, Jaqueline, esse pulverizador a gente já fez a limpeza, ele já tá limpo, é só uma questão de aferição, né? Porque ele tá reduzindo a taxa de aplicação de 100 para 50 litros por hectare. E aí a gente falou assim, não, a gente vai bonificar uma limpeza e vai fazer novamente a limpeza. Gente, isso aí era o pulverizador limpo, né? Aos olhos dele. Então, a gente sempre tem que tomar o cuidado de, na hora da limpeza, verificar também todos esses filtros. Desmontar, fazer a higienização, se precisar trocar peça, tem que trocar. Então, ele tem que estar em boas condições para aumentar a durabilidade da bomba. Então, esse aqui é o efeito do luminol. Então, com a luz negra, a gente consegue ver a presença dessas gotas, né? O pessoal que trabalha com drone, igual o Jairo, que eu vi que entrou agora há pouco. É interessante também, viu, Jairo, fazer um voo com luminol. Eu tinha até uma foto. Ah, essa aqui é uma aplicação com drone, inclusive. Que o Everton fez e mandou a foto para mim. O Everton Amaro. Então ele fez com luminol e o luminol ele faz isso. Na luz negra a gente consegue detectar a presença dessas gotas. Filtro de linha, não são em todos os pulverizadores que tem. Mas, para que ele serve? Depois de passar naquele sistema da bomba, né, a cauda ela vai para a linha do pulverizador. Então aqui a gente tem um filtro, e essa semana a gente fez, também tem a foto com o luminol nesse filtro. Então ele está ligado aqui, ele remove as impurezas, libera a passagem de água em contar impurezas. Tem toda aquela mesma funcionalidade do filtro de sucção. Proporcionando o que, minha gente? Aumentar a durabilidade dos equipamentos. E ele vai fazer também com que a cauda que chegue lá no filtro do bico do pulverizador já chegue uma cauda mais uniforme. Então, a função dele também é reter e evitar equipamento lá no finalzinho, lá no bico, lá na ponta do pulverizador, aumentando assim a durabilidade. Então, sempre que for fazer a limpeza do filtro, também, sempre que for fazer a limpeza no pulverizador, se tiver filtro de linha, além do filtro de sucção, deve-se fazer a desmontagem, proceder à limpeza e descontaminação. E aí vem o primeiro caso, minha gente, tem a questão das cores, né? Então, mais pra frente a gente vai falar sobre as pontas de pulverização, mas em relação ao filtro, nós também temos as cores. No caso, o filtro amarelo, né? Filtro amarelo, malha 80. Vou explicar detalhadamente para vocês o que significa tudo isso.
O filtro azul, malha 50, a gente tem aqui o filtro malha 100 no verde. Então, a gente tem também algumas cores, mas tudo relacionado à recomendação do fabricante. E quando a gente for falar de formulação, eu vou voltar a falar de filtro, tá, minha gente? Então, quando eu for falar de formulação de produtos, de pó molhável, de suspensão concentrada, eu vou voltar nesse assunto de filtro de pulverizador e vocês vão entender por quê. Pessoal, então aqui está o filtro, como o que o Leopoldo acertou, né? Então aqui estava também no filtro de linha, mas com o pulverizador todo encaixadinho lá, né? Quando ele não estava desmontado, o produtor, o pulverizador estava ali. Mas a gente fez toda a descontaminação, com o uso de EPI, tudo certinho, então agora está tudo certo. E agora, minha gente, a gente vem para a nossa barra. Então aqui a gente tem o filtro que fica no bico do pulverizador. Então o bico, como nós vimos, ele é composto pelo filtro, pelo anel de vedação, pela ponta de pulverização e pela capa. Algumas pontas de pulverização, ela já vem com a capa. Então na hora de encaixar, ela não precisa ter uma, ela já vem com a capa pronta. Então a gente vai falar agora, ó, falamos sobre o filtro principal, falamos sobre o filtro de linha, a gente vai parar aqui embaixo, tá? Filtro ou peneira? Eu prefiro falar filtro, muita gente fala peneira. Ai, Jaqueline, tem que tirar as peneirinhas, eu vou ter que... Ai, essa atrazina ficou tudo nas peneiras. Quem nunca ouviu, né, da bendita da atrazina? Por que será? A gente vai ver na parte de formulação, mas aqui já dá para ter uma ideia, né? Se esse filtro ou os outros filtros também, assim como de linha, tiverem uma malha muito fina, o que vai acontecer? Vai reter o produto, que é o que está em vermelhinho, né? E também as impurezas, que é o que está em azulzinho e roxinho aqui. Um filtro com a malha adequada, uma peneirinha com a malha adequada, vai filtrar apenas as impurezas e o produto vai passar. E se a malha for muito grossa, aí, meu filho, aí passa tudo. Passa a impureza, passa o produto, e aí, quando chegar lá, no final vai dar um desgaste muito grande na ponta de pulverização, e esse desgaste vai proporcionar uma desuniformidade na aplicação, né? Então, a gente tem que escolher também o nosso filtro, bater muito no martelo, em relação ao material que a gente está aplicando, a formulação que a gente está aplicando. É muito importante a gente se atentar à formulação, tá? Porque algumas formulações, se você usar um filtro muito fino, o produto vai ficar retido. Outras formulações não, tá? Ah, eu tô aplicando 100 litros por hectare, é só um concentrado solúvel, é algo bem de boa para ver, aí você pode usar um filtro de malha fina. Agora, se você for trabalhar, por exemplo, com um produto que ele é mais denso, eu acho que foi até uma pergunta da caixinha, né? A gente vai explorar isso tanto na aula de hoje quanto na aula de formulação. Aí a gente tem que adequar também a nossa malha, tá? Como escolher, então, o meu filtro ou a minha peneira, tá? Primeiro, de acordo com a granulometria do produto, pó molhável e seus derivados, como, por exemplo, a suspensão concentrada, se você usar uma peneirinha de malha 100, você vai ter dor de cabeça, tá? Então, é recomendado, inclusive no filtro de linha, filtro de malha 50 ou até 30 em alguns casos, tá? Pó solúvel, que lá na formulação vocês vão ver a diferença do pó solúvel para o pó molhável, parece a mesma coisa, mas não é. Solução aquosa e tudo mais, aí você pode utilizar, de acordo com a sua cauda, um filtro com malha 80 ou 100. Ou seja, depende da formulação e depende da sua cauda. Mais importante ainda. O que significam então as cores, meu bem? O que significam as cores? Por que um é amarelo? Por que o outro é verde? Eu já dei a dica para vocês nos slides anteriores. Então, as cores significam o seguinte, né? Mesh. Alguém sabe o que é mesh? Mesh, traduzindo para português, é malha, né? Então, a malha desse filtro, ela pode ter um buraquinho, um orifício aqui um pouquinho maior ou menor, tá? E como que a gente quantifica o mesh? Então, aqui a gente tem a norma ISO 19732, o QR Code está aqui, ela está em inglês,
mas a tradução dela, brevemente e de uma forma simples aqui para vocês, é o seguinte. É o número de orifícios, o número de furos por polegada quadrada. Olha aqui no slide. Uma polegada tem 2,54 centímetros. Então, aqui tem 2,54 por 2,54. Quantos furinhos a gente tem nessa mesh, nessa malha? Malha de 30 malhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 5, nós temos 30 furinhos. Então, uma malha de 30 furos, uma malha de 30 mesh. Uma malha de 50. Então, nessa mesma uma polegada quadrada, 2,54 por 2,54, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui, se você contar, tem os 50 furinhos. 80 em uma polegada quadrada, 80 furinhos. Então, aumenta o número de furos e, consequentemente, numa mesma área, diminui o tamanho desse buraquinho, né? Então, esse buraquinho fica cada vez menor. Então, aqui a gente tem, no número 1, o número da malha, tá? Por 25,4 milímetros ou 2,54 centímetros, dá na mesma. E a gente tem aqui também a distância entre essa gradezinha da malha. E aqui a gente tem o orifício, na verdade, né? Que é o orifício é a distância entre essa malha. Então, a gente tem essa situação. Conseguiram entender? Então, uma malha de 30 é uma malha que tem um orifício um pouco maior. E, comparado à malha de 100, aqui a gente tem 100 buraquinhos em uma polegada quadrada, tá? E eu peguei na norma ISO porque eu vi que na internet tem alguns professores falam que essa medida é por polegada linear, né? Mas não, ela é por polegada quadrada, só reafirmando e reiterando aqui para vocês. E essa padronização de 30, 50, 80 e 100 vale tanto para o filtro de linha, quanto para o filtro do bico, quanto para o filtro de sucção. Então, um filtro de sucção com malha 80, ele vai ter 80 aberturas, 80 orifícios por polegada quadrada. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Malha 30. A peneirinha, essa aqui é a peneirinha já da ponta do pulverizador, tá? Fica junto com a ponta no bico do pulverizador. Sempre que ela for vermelhinha, ela é malha 30. Malha 50, azulzinha. Malha 80, amarelinha. Malha 100, a gente tem a verde. Alguns desses filtros, dessas peneirinhas aqui, principalmente da barra, muitos já vêm com o anel de vedação junto. Então, dependendo do fabricante, você coloca o anel de vedação e coloca a peneirinha. Em outros, já tem um modelo que já vem esse anel de vedação. A própria peneirinha, ela já faz essa vedação, tá? Mas notem que você vai aumentando o número, vai diminuindo o tamanhozinho do buraco, né? E vai aumentando o número de furos por polegada quadrada. Ficou claro aqui, minha gente, que essa questão da malha? Aqui mais do mesmo, pessoal. Então, tem aqui, né, a norma internacional. Então, o vermelho, 30, o azul, 50, amarelo, 80, verde, 100. Então, é o sistema internacional que a gente segue, que ele segue, né? Mais do mesmo, tá, minha gente? Tem o laranja, 150, mais fino ainda. Então, a gente tem essa padronização. E é muito importante ter essa padronização, para todo mundo falar a mesma língua, para todo mundo se entender, tá? Mais do mesmo, uma malha 50, por exemplo, eu não gosto de colocar muito texto, minha gente, mas eu coloco por quê? Porque eu deixo esses slides para vocês também. Mas aqui, interpretando aquilo que eu já falei com vocês. Um filtro de malha 50, ele representa a quantidade de orifícios, 50 orifícios por polegada quadrada. Portanto, quanto maior o número, mais fino, menorzinho é o buraquinho do nosso filtro ou da nossa peneira. Recomenda-se malha dos filtros de linha e de bico que sejam iguais, tá? Então, se é recomendado, por exemplo, com o uso do Mancozeb, um filtro de linha, ou uma peneirinha de bico de 50 mesh, também, né, se puder, se tiver condições, troque também para o mesmo número o filtro da linha, tá? Ajustar a ponta de acordo também com o produto a ser utilizado. Geralmente malhas mais grossas, 30 ou 50 para a ponta já do plano de indução ou pré-orifício.
Só que isso aqui, gente, eu prefiro seguir só a questão do produto. E se o produto não me der dor de cabeça, eu sigo o que está na própria recomendação da ponta de pulverização. Então, no próprio manual da ponta de pulverização já vem um filtro recomendado. Então, primeira coisa, eu vou de acordo com o que está recomendado na bula. Mas se eu vejo que a minha cauda está muito grossa, aí eu vou de acordo com o produto. Então, essa aqui é uma regra que está nos livros, eu coloquei aqui para vocês, mas na prática sigam isso, tá? Primeiro, o que está recomendado para a ponta de pulverização, qual que é o mesh para aquela ponta de pulverização e o produto que está sendo utilizado. Se for necessário, se o produto for um produto pó molhável, por exemplo, suspensão concentrada, aí você troca por uma malha maior, tá? Então, siga essas duas regrinhas que não vai ter erro. Mas vocês vão ver que na literatura tem bastante coisa, inclusive esse daqui é do site da Ambev, né? Pó molhável, suspensão concentrada, tem partículas sólidas na cauda. Recomendável, filtro de malha 50, né? Colocaram 80 aqui na Ambev. Mas se você vai trabalhar principalmente com com volumes menores, onde a gente tem menor quantidade de água e maior concentração de ativo, aí o recomendado é até malha 50, tá? Ou seja, grande quantidade do produto, se a malha for uma malha 80 ou uma malha 100, o produto vai ficar retido no filtro. Aí vão acontecer dois problemas. Primeiro, o produto não vai estar atingindo o alvo. Segundo, que vai ter que tirar todas essas pontas para fazer limpeza. 70 pontas no pulverizador. 70 filtros que você vai ter que descontaminar. Então, tem que prestar atenção muito ao tipo de produto que está utilizando para escolher muito bem esses filtros. Aplicação de suspensão em malhas finas, né? O que vai acontecer? Vai exigir muito dessa malha, vai entupir, subjugar e tudo mais. Eles não devem ser empregados, devendo optar por malhas 50 ou mesmo 30. Leopoldo, de linha e o de barra, sim, tá? Eu não resisto, eu respondo no meio, né? O Carlos vai me matar. Pessoal, falando agora da ponta de pulverização. Então, filtro, localização, a gente já viu as principais localizações, né? Além daquele inicial, tem o de sucção, o de linha de pom e o do bico. Malha, a gente já viu também em relação aos mesh. Agora, a ponta de pulverização. A ponta de pulverização é um universo. É um universo à parte. Foi aquilo que eu falei para vocês. Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia de aplicação, eu estava trabalhando com doenças de plantas. Nem passava pela minha cabeça que existia uma infinidade grande de pontos de pulverização. E eu vou tentar passar para vocês aqui de uma forma bem clara e tentar simplificar para vocês esse universo, tá? Pessoal, qual é o processo da formação dessa gota, né? O processo de formação de gota, ele é denominado atomização. Tanto que na aviação a gente tem os atomizadores rotativos, né? Mas a ponta hidráulica também faz um processo de atomização porque ela força o líquido passar por um orifício calibrado, né? Então, a atomização nada mais é que forçar o líquido por um orifício. E esse líquido ele é ejetado com uma força e com uma determinada pressão, tá? Ele cria uma energia potencial. Além da energia potencial da pressão, ele tem uma geometria. Ou seja, eu posso estar pulverizando esse líquido num formato cone, num formato leque, num formato 3D, né? Então, isso é a geometria da minha energia potencial. Faz com que o líquido emerja em pequenos ligamentos e posteriormente em gotículas. Notem aqui, minha gente, que ele sai em forma de uma folha, entre aspas. Aqui ele já forma ondulações e vai se fragmentando. Quando ele se quebra em pequenos pedaços, quando ele se fragmenta, aí sim nós temos as nossas gotas, que a gente precisa que essas gotas sejam uniformes, tá? Então, esse processo vem da atomização. Esse líquido tem uma energia potencial determinada pela pressão de trabalho no manômetro, tá? E também pela geometria, que a gente vai conversar hoje sobre essa geometria. Posteriormente, por conta dessa energia potencial, ele vai se quebrando em ligamentos para depois se quebrar em gotas. Quando a gente for falar de formulação, eu vou voltar com esse slide, porque a adição de adjuvantes, de alguns adjuvantes, alguns antideriva,
faz com que esses ligamentos, né, com que essas gotas coalesçam antes de entrar em contato com a planta. Então, a gente vai voltar a falar também sobre esse slide aqui. Pessoal, conseguiram entender, então, todo esse processo? Então, o processo, resumidamente, é esse, tá? Ou seja, a gente tem o líquido, aí passa por um filamento, um ligamento, e posteriormente se quebra em gotas. Então, aqui tem o processo, já que com adição de adjuvante. Então, a gente vai falar também sobre isso. E o que a gente precisa é uma uniformidade dessa aplicação. Qual a função, então, da ponta de pulverização, minha gente? A função daquela pecinha pequenininha que fica lá no meu bico é definir corretamente o volume a ser aplicado. Aqui, pessoal, tá o sonho de todo mundo que trabalha com tecnologia de aplicação. As gotas todas exatamente do mesmo tamanho, assim como eu falei para vocês na teoria da gota, né? Então, eu sou péssima em desenhar, né? Eu tentei fazer uma montagenzinha aqui, mas é que a minha ponta de pulverização gere gotas de maneira mais uniforme possível e homogênea. E distribuir essas gotas de uma maneira uniforme sobre meu alvo. Então, essa é a função da minha ponta de pulverização. Formas de emissão. Temos várias formas de emissão. E cada vez que a gente vê, que a gente estuda, mais uma ponta é lançada, mais uma novidade entra no mercado. Mas, basicamente, varia de acordo com os que a gente já conhece, né? Então, é uma melhora daquilo que a gente já entende. Então, aqui a gente pode perceber, por exemplo, nós temos as pontas leque, nós temos as pontas leque duplo, cone cheio, cone vazio, né? Nós temos ponta com indução de ar. Então, a gente tem várias geometrias. Isso aqui tem relação, forma de emissão, com aquela geometria que eu comentei com vocês, tá? Quais são as geometrias básicas que nós temos como forma de emissão? Nós temos o leque, tá? Esses dois leques, um para que ocorra sobreposição e outro para que não ocorra sobreposição. Já vou mostrar para vocês a diferença. Nós temos o cone cheio de uso ampliado, e nós temos o cone vazio. Qual, então, é a diferença desses dois leques, professora Jaqueline? Vamos falar do primeiro, tá? Então, nós temos aqui o de distribuição convexa, porque forma como se fosse uma lentezinha. No centro cai maior quantidade de cauda e menos quantidade nas laterais. Então, para que haja uma uniformidade na barra, tem que se ter essa sobreposição dos jatos, tá? E como que eu sei dessa sobreposição dos jatos? Na própria ponta de pulverização fala da distância entre pontas ideal para aquele modelo, seja de 90 graus, né? Tem alguns que tem ângulo de 90 graus aqui do jato, outros 80, outros 110. E dependendo também da altura dessa barra até o alvo. Então, o espaçamento para que ocorra essa sobreposição, para que ocorra uma uniformidade na barra, vai depender do espaçamento entre as pontas, da altura da barra, e tudo isso vai depender da angulação. Então, o próprio fabricante, por isso que é tão importante a gente ver também essa bula das pontas de pulverização. Vai falar pra gente o que é o melhor, o que foi testado exaustivamente para que eles chegassem naquele modelo de ponta. Então, a gente tem aqui um videozinho de um exemplo, né? Então, esse vídeo foi inclusive daquela máquina do Luminol, tá? Então, aqui a gente tem uma ponta tipo leque. Ponta tipo leque com indução de ar. Então, o que seria essa indução de ar? Nós temos alguns modelos com indução de ar. Então, aqui a gente tem um orifício. Por esse orifício, o ar entra aqui na câmara da mistura. Essa foto aqui é da água efetiva. Então, nessa mistura ar mais água, a gente consegue uma gota maior, só que por dentro ela é como se fosse uma bolha de sabão, tá? Ela tem ar dentro dessa gotinha. Então, embora ela seja uma gota grande, uma gota grossa, quando ela chega no nosso alvo, ela consegue se quebrar em gotas menores e ter uma maior densidade, uma maior superfície de contato com o meu alvo. Só que em indução de ar, nós temos essa, que tem um orifício na lateral, e nós também temos
temos essa que tem a entrada de ar aqui embaixo, tá? Então, aqui embaixo dessa ponta, se você for olhar esse modelo de ponta, não tem um orifício aqui em cima, aqui ao lado, mas ele tem embaixo. Então, o ar entra da mesma forma. Tem a câmara aqui para que ocorra a mistura ar mais cauda, para que ocorra essa distribuição, tá? Então, a ponta com indução de ar leque, a gente tem essas duas formas de ter esse orifício, mas das duas formas faz com que haja dentro dessa câmara a mistura ar mais cauda.